Bem-vindos a mais um Pode Contar. O podcast onde convidamos pessoas especiais para contar as suas histórias reais. E o tema de hoje é ações que fazem a diferença na vida das pessoas. E já deixamos o convite para vocês se inscreverem no canal, Ativar as notificações, sininhos, deixar o seu like e compartilhar esse podcast para todo mundo. Maria, e hoje nós vamos receber um convidado muito especial. Ele é professor, idealizador do movimento Transformação e ele é um ativista social. Ah, Adriana, que legal! E eu já ouvi um pouco sobre ativista social, mas você pode me explicar um pouco melhor? Claro, ativista social é uma pessoa que ela luta por uma causa. E essa causa, ela acaba sendo a mola propulsora dessa pessoa na vida dela. Você já ouviu falar em Malala? Já ouvi sim, Adriana, eu li um pouquinho a respeito sobre ela lá na minha escola. Pois é, eu até trouxe o livro aqui da Malala. Eu sou muito fã da Malala. Eu vou falar um pouquinho dela para vocês, ok? Malala Yousafzai recusou-se a permanecer em silêncio e lutou por seu direito à educação. Mas em 9 de outubro de 2012, ela quase pagou por isso com a própria vida. Malala foi atingida na cabeça por um tiro a queima-roupa dentro do ônibus enquanto voltava da escola. Poucos acreditaram que ela sobreviveria. A recuperação milagrosa da Malala a levou em uma viagem extraordinária de um vale remoto no norte do Paquistão para os salões das Nações Unidas em Nova York. Aos 16 anos, ela se tornou um símbolo global de protesto pacífico e, em 2014, tornou-se a mais jovem vencedora da história do Prêmio Nobel da Paz. A vida de Malala é inspiração pura, nos leva a refletir e a sair da zona de conforto. Uma sobrevivente que, por muitos anos, vai ajudar o mundo a deixar viva a luta pelos direitos humanos em qualquer lugar do planeta. Nossa, Adri, um exemplo de vida, né? Com certeza, Maria. E sabe o que a Malala disse quando ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz com 17 anos? O que, Adriana? Ela disse assim: eu não quero ser reconhecida como a garota que levou um tiro do Talibã, mas sim como a garota que lutou pela equidade na educação. Nossa, Adriana, é assim, impressionante, né? E eu tô até curiosa para saber quem é o nosso convidado de hoje. Vamos chamá-lo? Vamos, com vocês, Rodrigo! Rodrigo, seja muito bem-vindo ao podcast Pode Contar. É uma honra receber você aqui e ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a sua história. Obrigado você, que é uma honra eu estar aqui, porque você me convidou, porque eu estou honrado por você. Lembrando que a gente convida pessoas especiais para contar as suas histórias reais. E é por isso que a gente trouxe hoje o Rodrigo, que a gente sabe que tem muita história para contar aí pra gente, não é, Rodrigo? Tem um pouquinho. Tem um pouquinho, né? Pouquinho sempre tem. Bom, tudo que eu sei sobre você, né, é que você é pai, esposo, professor, ativista social e idealizador do movimento Transformação. Mas queremos saber muito mais coisas, né? E para deixar você mais à vontade, gostaria que você falasse um pouco sobre esse Rodrigo, pai, esposo. Aliás, você tem uma família linda. Parece que aumentou a sua família? Não, então, eu postei uma foto no Facebook, no Story, e era do meu filho do meu primo. Ah. E um monte de gente achou que era meu filho. E não, eu enganei um monte de gente. Depois eu comentei com alguns, falei, não é, que me perguntaram no particular, não. Eu sou a rainha do bola fora, eu já ia dar os parabéns, eu falei, não, eu vou aguardar porque ele vai lá e a gente conversa melhor, né? Inclusive eu tirei a foto porque coincidiu, ele mora em Jaú, e no dia que eu fui, a esposa dele teve a criança. Mas parabéns para a família aí, que ganhou mais uma criança linda. Sim, né? Uma vida chegando é só alegria, uma casa no meio da família, né? Ilumina. Mas então, como que é esse Rodrigo pai, esposo? Fala pra gente um pouquinho. O Rodrigo pai é um Rodrigo amigo. Brincadeira, é uma criança. Porque eu me envolvo tanto que eu não me vejo como pai em muitas situações. E eu acho que o meu relacionamento com meus filhos é maravilhoso, porque eu tenho um filho de 12 anos.
e tenho outro de 7. O meu de 12, ele conversa comigo, brinca comigo, conta coisa, dá conselho para mim, Olha que fala legal. algumas coisas que, tipo, fala, nossa, meu filho tem essa liberdade e eu tenho essa liberdade com ele também, de dar conselho, de falar abertamente sobre qualquer assunto. E isso é fundamental, né, para um bom relacionamento, lógico, em Sim. todo relacionamento, mas em especial com os filhos, né? Sim, sim, com os filhos hoje, né, do jeito que a gente vive, a gente precisa ter esse relacionamento, porque essa geração TikTok, essa geração do celular, né, vai se afastando, né, eles acabam se afastando, porque é atraente, é atrativo, e se a gente não chegar junto e propor situações e ações para a gente brincar, passear, fazer alguma coisa, vai só se afastando. Não é o proibir, né? Não, não é o proporcionar, né? Isso, proporcionar. Se você não proporcionar, ó, vamos brincar de basquete, vamos jogar futebol, vamos dar uma volta no shopping, vamos fazer qualquer coisa. Você tem que oferecer. Se você não oferecer, ele vai ficar na caverna dele dentro do quarto. É verdade. E eu acho que você deve levar esse Rodrigo, pai, esposo, para sua profissão um pouco, pelo que eu já estou percebendo pela sua fala aí. Sim, sim, sim. Digamos que sim. Eu, na sala de aula, também me confundo. Muitas vezes eu me sinto o amigo dos alunos. Eu estou dando risada com eles, eu converso com eles, eles me confidenciam coisas. E eu acho que é bacana, eu acho que tem que ser assim. Sim. Aquele professor que ficava antes num pedestal, lá em cima, não funciona mais. Hoje a gente tem que ser essa ponte, né? Eu não gosto de usar a palavra professor mediador, porque eu sou professor, eu estudei para ser professor, você também, né? Somos professores. Ninguém fala para um médico que ele é curandeiro. Eu sou professor, mas eu acho que eu tenho que chegar nos meus alunos de acordo com a realidade deles. E não me achar que eu sou o senhor do conhecimento, porque a gente não é. Com tanta tecnologia aí, a gente não é. Se bobear, os alunos hoje sabem até mais Com que certeza, a gente, né? Ele conhece, ele tem a possibilidade de conhecer tudo, mas o que ele faz com essas ferramentas, Ele com esse precisa conhecimento? desse direcionamento. Exatamente, precisa ensinar, ó, que com esse conhecimento você pode fazer isso, com esse outro você faz isso. Então ele fica borbulhando de conhecimento, ele descobre um monte de coisa, mas e aí? Aonde que ele vai usar isso? É isso mesmo. E fala um pouquinho para mim sobre a sua formação de professor. Quais foram os seus maiores desafios quando você iniciou a sua carreira como professor? Então, eu sou formado em arte, fui formado aqui na FIU, tenho umas pós-graduações, estou cursando agora, depois de muito tempo, já comecei e parei, pedagogia, vamos ver se agora eu termino, dessa vez eu quero terminar. E tem outros cursos aí. Já fui no Conselho Municipal de Educação, trabalhei 5 anos na diretoria de ensino, como coordenador de arte, e iniciei mesmo meus estudos em sala de aula, né, em 2008, e a faculdade em 2005, que foi uma época de muito força de vontade, digamos assim. Precisei de muita força de vontade. Por que você precisou de muita força de vontade? Digamos assim, eu sou de família humilde, né? Eu vim de família bem simples mesmo. Meu pai é pedreiro, minha mãe fazia faxina, meu pai não estudou, minha mãe fez 4ª série, mas forçada, aprendeu a escrever o nome. Então, tipo, não tive. Se eu for avaliar a minha família, eu tive uma boa educação de pai, Sim. de mãe, né? Aquela educação do que é certo e o que é errado. Eu sempre fui bem educado. Eu sei o que é certo e o que é errado. Isso aí eles souberam me ensinar. E são os valores. São né? os valores da vida, né? Meu pai e minha mãe sempre me deu valor, me ensinou onde você tem que usar certos valores e como usar, o que é certo, o que é errado, o que é honestidade, o que é maldade, eles sempre me mostraram. E meu pai era pedreiro, né? E meu pai sempre falava, filho, seu pai não sabe nada, mas seus pais só sabem que se você não estudar, você vai acabar que nem eu, fazendo força, carregando pedra, tijolo. Você escolhe, você quer estudar ou você quer trabalhar comigo? Entendi. Eu fui para a opção de estudar, eu falei, pai, eu vou estudar. E ele sempre deu o apoio. Por mais que ele não soubesse, minha mãe não soubesse me ajudar numa tarefa, mas tinha um apoio, estava sempre comigo, me apoiando, incentivando. E até hoje me incentiva. Isso é maravilhoso, né? Que é o que a pessoa mais precisa no mundo, é desse incentivo. Sim, e quando eu fui cursar a faculdade,
Você é louco, não sei o quê, mas como que você vai fazer isso? Você vai ser professor? Minha mãe sempre falou que gostaria de ver eu como professor. E aí eu falei, vou fazer arte, que eu sempre fui envolvido com arte. Eu já trabalhava com teatro, tinha grupo de teatro, já tive banda de rock, escrevia poesia, eu estava sempre envolvido. A veia artística. A veia artística sempre falava mais alto. E um belo dia eu falei, não, eu vou fazer faculdade. E aí, mas a gente não tem dinheiro, como você vai fazer? Eu vou dar um jeito. E meus pais moravam em Brotas nessa época. E eu vim para cá, que eu já morei aqui também, daí nesse período eu tinha voltado para Brotas e tinha parente aqui. E aí foi uma época que eu meti a cara e falei, eu vou dar um jeito, sem trabalho, sem dinheiro, sem nada. E aí nasceu o professor Rodrigo. Aí, depois de muito esforço, nasceu o professor Rodrigo, de ver como que funcionavam as coisas, corri atrás de muita coisa, nada caiu do céu. Então eu fiz a faculdade, vamos falar assim, eu dei meus pulos, não fiquei esperando cair do céu, corri atrás, dei um jeito e consegui terminar a faculdade. E no ano que eu terminei a faculdade, tinha acabado de passar no concurso. Nossa, do que estado. bacana. Foi muito legal. Parabéns. E é muito difícil da pessoa já terminar a faculdade e já passar num concurso Sim, público. sim, muito difícil. Da minha sala, eu acho que só 5 conseguiram fazer isso aí. E eu fui, né, eu falei, vou sem pretensão nenhuma, vou fazer, mas não acredito, né? Eu não estava muito acreditando, porque eu falei, sou recém-formado. Eu acho que... E passei. Que bom. Né, deu certo no final. Que bom para você e para todos os alunos que ganharam o professor Rodrigo. Sim. Costuma se espelhar em algumas pessoas, você tem alguns influenciadores, para se espelhar, né, na sua carreira, na sua vida pessoal. Primeiramente, eu gosto muito de ler passagens de Jesus na Bíblia. Ele, para mim, foi o maior ativista da humanidade, né? Ele lutava pelo ser humano, né? Eu gosto muito, eu me inspiro nas frases dele, nos sermões, em parábolas, eu gosto muito. Depois tem outras pessoas, né, que vão falar assim, Jesus está lá em cima, né? Sim, não tem comparação. em primeiro lugar. Em primeiro lugar, não tem comparação, mas depois tem outros que a gente vai conhecendo. Com o tempo a gente vai vendo, nossa, que trabalho bacana esse, que trabalho legal esse. Posso citar hoje, que eu estou acompanhando um pouquinho mais, mas já conhecia ele, tem um trabalho já desde da década de 80, é o padre Júlio Lancelotti. Né? Ele faz um trabalho muito bacana com morador de rua, agora ele está fazendo com o pessoal da Cracolândia. É um lá de São Paulo? De São Paulo, exatamente. Já vi o trabalho dele. Faz um super de um trabalho. Aqui em Ourinhos também tem pessoas que fazem coisas que às vezes a gente não conhece. Né? Verdade. Vivemos numa cidade de em torno de 100 mil habitantes, 100 e poucos mil habitantes. Não é uma cidade tão grande, mas tem pessoas aqui maravilhosas que fazem um trabalho sensacional e às vezes a gente não conhece também. É verdade. Então aqui eu conheci algumas pessoas sensacionais. Que legal, e isso é muito bom. Eu e a Maria estava conversando antes de você chegar, né, que ela quis saber o que é ativista social, que eu comentei no começo que você é professor, ativista social, e falamos aqui, né, da Malala, Sim. que é um grande exemplo, né, de defender a causa principalmente da educação. Principalmente da educação, né? E precisou acontecer um fato na vida dela, que o mundo olhasse para ela poder lutar por essa causa. Né? Então, precisou um divisor de águas. E acho que é bem isso mesmo, né? A pessoa precisa passar por alguma prova de fogo para que ela possa... Sim, eu acredito lanchar. nisso. Acho que tem muitas pessoas que precisam um start, né? De reset, um start, não sei. Mas ela, graças a Deus, né, ela sobreviveu, né? E pôde contar a sua história e o mundo todo olhou para ela. Eu, quando comecei também com o meu ativismo, eu sempre senti um desejo latente de fazer a diferença. Eu acho que professor já está fazendo a diferença. Com certeza. Mas eu queria ir um pouquinho mais. E eu queria chegar mais nas pessoas. E a pandemia me despertou muito disso. Esse período em casa, eu pensei muita coisa que eu achava, já não achava mais. Então foi um período que eu precisei para mudar a minha vida. Esse seu lado ativista, você acha que ele aflorou com a pandemia? Ou você já tinha esse lado, você já trabalhava? O que você defende como ativista social? Eu comecei à vontade, o ajudar, eu já fazia algumas ações minhas, pessoais mesmo, aquela história de vou fazer quieto aqui para tal pessoa, mas era
ocasionalmente, né? Mas aí com a pandemia eu repensei certas coisas e comecei a fazer, falei, não, eu vou fazer diferença, eu vou parar de pensar que eu... A gente escuta muita gente reclamar, né? Que o governo está ruim, que a cidade está ruim, que não sei o que está ruim, que o presidente está ruim, que... Reclamar é fácil, né? A gente critica, é fácil a gente criticar, mas pegar, levantar e abrir a porta que está fechada, porque você fazer, eu falo para os meus alunos, você está sentado, a porta está ali, está fechada. O que faz você ir até lá abrir essa porta? Você tem que ter a vontade. Se você não tiver vontade, se você não querer fazer isso aí, você nunca vai fazer. Então, só depende de você. Então, você tem que levantar e ir lá abrir a porta. Tomar ação. Tomar a decisão. Sair das ideias, do pensamento e colocar em prática. Ah, mas talvez não vai dar certo. Ah, talvez... O talvez, eu acho, sempre vai existir. Mas e se não tentar? Nunca vai saber. É o que eu falo. Faz. Se não der certo, tá bom, não deu. Mas se der certo, opa, você conseguiu. Mas faça. Se não deu certo, experiência, né? Você aprendeu. Se deu certo, opa, parabéns, continua fazendo então. Então eu penso isso aí. E foi na pandemia mesmo que eu repensei muitas coisas e eu falei, eu tenho que fazer diferença, eu tenho que ajudar mais. Não é só dentro da sala de aula, porque dentro da sala de aula a gente vê muita coisa, né? A gente descobre, conversando com os alunos, muita coisa. E eu falei, o que eu posso fazer além disso? O que eu posso ir além dos muros da escola? Exatamente. Eu falei, eu acho que eu posso fazer mais. E aí comecei as minhas ações, comecei a caminhar, e aí quando você está fazendo a coisa certa, vai tudo conspirando, né? As coisas vão acontecendo. E aí desde então não parei, já vai 3 anos já que eu estou fazendo algumas ações, projetos, e estou caminhando. Tem um projeto que se chama Transformação, né? E esse projeto de transformação, acho que já vem de tudo isso que você está falando aí, Sim, né? Na realidade, no começo, eu fazia essas campanhas porque eu moro na periferia aqui de Ourinhos. E nessa região que eu moro, é uma região que eu vejo a realidade, eu estou inserido ali dentro. Tem pessoas que não têm o que comer, não tem café da manhã, crianças que não têm café da manhã, eles não comem, porque não tem. Porque o pai não consegue trabalhar, porque a mãe não consegue trabalhar. Se tem pai e se tem mãe. Porque muitas vezes só tem mãe, só tem vó. Né? Sim. E aí eu comecei a ver isso e eu falei, não, eu tenho que fazer diferença aqui. Eu estou inserido aqui. Né? É o meu ato de cidadania. Né? Se eu estou inserido, eu pertenço àquele local, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ver a água derramando e eu não fechar a torneira. E aí eu comecei a fazer algumas campanhas de leite, de chá, de bolacha, de macarrão. Mas às vezes eu saía para pedir no meu nome, eu não achava legal pedir no meu nome. E como tinha um grupo de pessoas também que gostou da ideia e sempre me ajudava, daí eu criei um movimento de transformação, que é um projeto que tem vários projetos dentro dele. Né? Então, tipo... Várias ações dentro Várias ações, né? ramificações, porque eu achei que não ia ficar legal só eu falando disso, porque tem mais gente envolvida. A gente precisa conhecer gente. Sim. A gente não faz nada sozinho. Sozinho a gente não vai longe. Sozinho eu dou 3 passos, eu ando 1 quilômetro. Mas se eu tiver com mais pessoas, a gente anda 10, 20, 30, a gente faz uma maratona com mais pessoas. Então aí eu fui conhecendo mais gente, conversando com mais gente, e tem muita gente boa aqui em Ourinhos, muita gente boa. É um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha que você conversa com um, que conversa com o outro, que vai te indicar para outro, que vai conversar com o outro, e aí vai crescendo em tudo no intuito de fazer o bem ao próximo. E aí o transformação além das ações sociais com alimentos, a gente também está trabalhando também com o Ação em Movimento, que eu falei, nossa, tem tanta gente boa aqui em Ourinhos e não é divulgado, e todos esses projetos sociais não têm financiamento, né? A maioria não tem, a pessoa mete a cara, os que cuidam dos animais, aqueles que tiram as pessoas das ruas, são projetos que não têm o dinheiro público, a pessoa meteu a cara, eu quero fazer e faz a diferença. E aí, vendo pessoas assim, eu comecei a fazer o Ação em Movimento, que são vídeos em torno de 3 minutos que eu posto do projeto de certa pessoa, que eu sei que ela, pessoa comum, foi lá,
fez o projeto, deu certo e precisa de apoio. Daí eu vou, faço uma reportagem, uma entrevista rápida de 3 minutos, disparo no YouTube, disparo no Facebook, no Instagram, para divulgar a pessoa, para ver se ela consegue recursos, ajuda, para desenvolver mais o projeto dela. Nossa, que bacana. E você acaba sendo uma ponte para as pessoas. Nesse, também fora mais da uma sala de ponte, aula, exatamente, eu ia falar, mais uma ponte, né? Não só na sala de aula, mas ali também são uma ponte. E aí dentro disso tem o café pedagógico, são de esportes, né? Então a gente vai trabalhar com uma escolinha de futebol. Ai, que bacana. Então vai ser uma atividade fixa com um professor, amigo meu também, vai estar junto nessa e a gente vai pegar essa molecada, esses alunos, crianças, adolescentes, que está lá sem fazer nada, e a gente vai ensinar através do esporte alguns valores também, que o esporte traz isso, o esporte é importante, Com certeza. o esporte é muito importante. Ensina disciplina. Ensina disciplina, Trabalho em valores, equipe, respeito, trabalho em respeito. equipe, e aí a gente vai fazer esse trabalho, vamos começar, espero mês que vem a gente já começa já, e aí a gente vai estar divulgando também como que vai ser esse projeto, que isso aí já é novo já. E é maravilhoso ver tudo isso, porque sempre você vai buscando as pessoas que você conhece, que você vê um talento naquela pessoa e que você sabe que ela pode também ajudar. É uma rede, né? Vamos uma rede. Né? Uma rede é a corrente do bem. É a corrente. Digamos assim, é a corrente do bem. Porque a gente vai conhecendo gente, a gente tem que conhecer gente. Então tem tanta gente que quer fazer o bem, só que às vezes falta essa ponte. Sim. Nesse momento eu estou fazendo essa ponte, mas existem outras pontes. Sim, e talvez amanhã, se eu não estiver fazendo essa ponte, eu vou estar do outro lado da ponte, ajudando também de outra forma. Nesse momento eu estou fazendo isso. Né? Gostaria de fazer muito mais, eu quero fazer muito mais, porque é o que eu disse, você vai fazendo e as coisas vão acontecendo e você vai chegando a algum lugar. E aí também eu comecei a fazer o trabalho de qualificação profissional, né? Porque eu percebi que não tem qualificação para pizzaiolo aqui na cidade. Então eu fiz o curso de pizzaiolo, ajudante de pizzaiolo, porque a prática é só no dia a dia. Sim. Né? É no dia a dia que você vai aprender mesmo, pegar o jeito. Mas o básico, para a pessoa não chegar lá sem saber nada, eu ofereci um certificado, fiz o ano passado. E esse ano, pensando nisso também, que falta mão de obra na cidade, garçom. Ah, com certeza, gente. Garçom e garçonete. Então, conversei também com um colega que, digamos assim, de longa data, que eu perdi contato com ele. Eu acho que Deus age na nossa vida a todo momento. E eu encontrei ele era gerente de um estabelecimento, que ainda é gerente. E aí eu falei, tô com uma ideia. Ele falou, nossa, fechou, eu também tô com essa ideia. Uma ideia maravilhosa. Então, fechou, a gente combinou, organizamos, e aí a gente fez 2 turmas de garçom. Eu vi no Face, eu vi nas redes sociais. Sim. E o mais interessante, se eu não me engano, vou perguntar para você, é gratuito isso. Tudo gratuito. Gratuito. Tudo. Tudo que eu faço sem cobrar nada, porque se vem de graça, vai de graça. E conhecimento, dependendo, eu acho que você não tem que cobrar conhecimento, dependendo da ocasião. Nesse sentido, que eu estou fazendo, eu não posso cobrar. Eu quero a melhoria, é o que eu falei da cidadania. Eu pertenço a Ourinhos, eu pertenço ao meu bairro, eu pertenço à minha rua. E eu quero oferecer. É o meu momento de eu falar, eu fiz alguma diferença. É como se você pudesse contribuir com tudo que a vida te deu, né? Como Exatamente. você disse no começo, né? Que você veio de uma família humilde, que você teve a oportunidade de estudar e que você quer oferecer, proporcionar oportunidades para as pessoas também. Exatamente. Eu tive a oportunidade também de ser uma pessoa do mal, se eu quisesse. Uma pessoa que estivesse no caminho errado. Mas eu pude escolher e eu tive opção. Então eu também estou dando opção, eu quero dar opção, porque eu sempre penso, é educação, é emprego e é esporte e lazer, né? As crianças precisam de educação, precisam de esporte e lazer, e os pais precisam de trabalho, de capacitação profissional. Então é o que eu estou focando. E também dentro da educação, não só os alunos, não só os adolescentes, não só as crianças. O professor também muitas vezes é esquecido. Com certeza. O professor é deixado de lado, e aí que eu pensei, criei o café pedagógico também, que é... Você já fez o primeiro Fiz café. o primeiro ano passado, o primeiro café pedagógico, onde eu reuni a professora Cristina Zaniboni. Ela falou, beijo para Cristina. Ela é ótima. Ela foi minha professora. Ela foi professora da minha filha também. Aprendi muito com ela. E aí
eu estava com uma ideia, eu falei, não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa pelo professor, porque eu sou professor, eu vejo os pares, eu vejo os colegas, Sim. e muitas vezes é deixado de lado. E aí eu decidi reunir um grupo de professores, convidei professores no CPP aqui de Ourinhos, e fizemos um encontro, né, o primeiro café pedagógico, com a Cristina falando sobre o teatro na sala de aula, nos deu uma aula sobre teatro, leitura dramática, depois fez uma oficina com os participantes, foi maravilhoso também, e saíram com material para trabalhar na sala de aula, e é aberto, foi aberto, né? Foi aberto e vai ser aberto para o próximo também, para todas as pessoas, não só professor, não só sócio do CPP, qualquer um que tem vontade de participar, e também com um delicioso café gratuito, porque, né, nós merecemos, Para né? fechar com chave de ouro, Nós... né? Nossa, Rodrigo, quantas ações que você já fez e tenho certeza que vai fazer muito mais. E a comunidade oriense que sai ganhando com tudo isso, com esse projeto de transformação, que você mesmo já disse que tem mais pessoas com você, né? O Transformação, quando eu criei esse nome, porque eu acho que acredito que a gente tem que transformar a realidade, mudar a nossa realidade. Então, transforma ação. E aí embaixo um pouquinho inspirando pessoas, porque eu não estou sozinho. Eu quero inspirar pessoas a fazer o bem também. Não é só eu. Eu Sim. gostaria que outras pessoas também fizessem. E tem muita gente que faz. Tem muita gente para vir com você e ajudar você a Sim, inspirar. sim. Então é inspirando pessoas a fazer o bem, a receber o bem, enfim. Nossa, a gente fica muito feliz de saber que nós temos aí uma pessoa assim na nossa cidade para inspirar as pessoas, trazer mais pessoas que possam ajudar a inspirar mais pessoas ainda. E Rodrigo, para a gente fechar aqui com chave de ouro, uma mensagem que você pode deixar aí para quem está nos assistindo. Uma mensagem, primeiro para quem está começando na carreira de professor, eu acho que você tem que ser diferente. Você não pode ser igual. Você quer ser igual a todo mundo? Não, nada de conta corrente. Seja diferente, seja você. Faça o que você acha que tem que fazer. Não vai porque todo mundo está indo para a direita, você tem que ir para a direita. Se você está todo mundo para a esquerda, você tem que ir para a esquerda. Não, vai pelo caminho que você acha que tem que ir. Pela sua intuição. É isso que faz a diferença, né? Porque gente medíocre, médio, eu estou falando de medíocre de médio, está aqui. Agora, gente que é diferente, que pensa diferente, são poucos e está aqui, né? Então, eu acho que faça a diferença, sempre, né? Sempre faça a diferença. E uma frase, acho que marcou muito, eu já vi como Shakespeare, eu já vi como Vitor Hugo. Depois você vai falar quem que foi que falou isso aí. Depois eu pesquiso. Porque eu já vi nas minhas pesquisas Vitor Hugo e às vezes por Shakespeare. E esse aí eu trago desde quando eu era adolescente que eu ouvi essa frase. Não é digno de saborear o mel aquele que foge da colmeia com medo das picadas da abelha. Nossa, é bem isso mesmo. Então vai e faz, não tenha medo. Fazer acontecer. Isso. Rodrigo, foi um prazer estar aqui com você e que nós possamos aí nos encontrar nos cafés pedagógicos. Sim, né? sim, vamos. E em muito mais eventos. Eu também tenho um projeto social que depois, nos bastidores, eu vou falar para você do meu projeto social também. Legal, legal. E a gente vai ficando por aqui hoje, gente. Muito obrigado e até o próximo Pode Contar. Tchau, gente. Tchau, tchau. Vem com a gente. Fecha comigo que é sucesso. Hoje ações que mudam a vida, que fazem a diferença na vida das pessoas. Oh, Deus. Não aguento, nem eu aguento minhas risadas. Calor. Que fazem diferença. 1, 2 e... Acionar. Oi, Diz.